Você já teve um paciente que ficou meses em terapia? Você aplicou diferentes técnicas, diferentes protocolos, estudou, fez estratégias diferentes e mesmo assim a evolução foi mínima. E você ficou com aquela dúvida: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou escolhendo as técnicas certas? Mas existe uma possibilidade que poucos profissionais consideram. Em muitos casos, o problema não está na técnica terapêutica, no protocolo que foi selecionado ou em falta de conhecimento. O problema está na forma como o caso foi estruturado desde o início. Neste vídeo eu vou mostrar o erro invisível que faz os pacientes permanecerem anos em terapia sem uma evolução real. E por que isso acontece mesmo quando o profissional é competente. Se você ainda não me conhece, eu sou Lenice Munhoz, fonoaudióloga, especialista em linguagem oral e escrita em crianças e adolescentes. E meu trabalho é ajudar profissionais a desenvolver um raciocínio clínico mais claro e estruturado, para que consigam tomar decisões terapêuticas mais assertivas e produzir evolução real nos seus pacientes. Eu acredito que bons resultados clínicos não dependem apenas de mais protocolos ou de mais conhecimento. Eles dependem de raciocínio clínico bem estruturado e fundamentado. Porque quando o raciocínio clínico é sólido, o tratamento deixa de ser tentativa e passa a ser estratégia. E antes da gente começar, já deixa aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Aqui eu sempre vou trazer conteúdo sobre raciocínio clínico, linguagem e intervenção baseadas em evidências, sempre com o propósito de evoluir a sua carreira profissional. Agora vamos entender por que muitos pacientes não evoluem mesmo com boa terapia e descobrir qual é o erro invisível na prática clínica fonoaudiológica. Você já viveu essa situação? Paciente em terapia há meses. Você já aplicou boas estratégias terapêuticas, fez sessões bem estruturadas e bem planejadas, fez o acompanhamento constante e ainda assim a evolução é mínima ou existente. Por que será que isso acontece? Muitos profissionais se questionam se é falta de conhecimento, se é falta de protocolo, e eu te digo que não é isso. Existe um erro silencioso na prática clínica. Primeiro, a permanência prolongada. Os pacientes permanecem em terapia por anos sem mudanças estruturais significativas no seu quadro. E muitas vezes essa falta de mudança vai além da causa primária do que ele está apresentando. Segundo, o problema não está na técnica. Na maioria das vezes, essa dificuldade não reside na execução da sessão terapêutica, no protocolo que está sendo aplicado. O que existe de fato é uma falta de arquitetura, que é essa ausência de estrutura clínica no raciocínio terapêutico e no planejamento hierárquico. Então, o problema não é falta de exercícios. Os profissionais estão cientes que a prática baseada em evidências ela envolve a integração entre a expertise do clínico, a sua experiência clínica, as evidências científicas mais atuais e mais robustas e também as características do paciente. Mas o verdadeiro problema é a falta de arquitetura clínica no raciocínio terapêutico. Quando essa arquitetura ela não está bem delineada para aquele caso em específico, o profissional ele fica com essa incapacidade, com essa dificuldade de transformar os dados da avaliação clínica que ele realizou com decisões estratégicas claras. Então, nós temos 3 níveis de dificuldade. Primeiro, o nível técnico, que geralmente é o nível que todos os profissionais dominam bem e não tem maiores dificuldades, que é a execução das atividades terapêuticas e escolha de técnicas. Onde nós começamos a detectar esse erro invisível é a partir do nível 2, que é o nível estrutural, que nele é realizado a organização hierárquica dos dados e definição de propriedades. Nele, a gente observa que todos aqueles dados que foram coletados, observamos todas as manifestações, vemos dentro do quadro quais são os processamentos subjacentes àquele sintoma, o que está na base daquele sintoma, quais processamentos moduladores, qual outros fatores externos possam estar influenciando e contribuindo para aquela manifestação que o paciente está apresentando. E terceiro, o nível decisório. Ele precisa que o nível 2 estrutural esteja bem estabelecido, porque é no nível 3, no nível decisório, que a gente vai transformar todas essas evidências da nossa avaliação num planejamento terapêutico estratégico, que vai intervir na base essencial
para promover melhores resultados e evolução naquele caso. Então, nós temos um erro invisível que já começa desde a avaliação, principalmente, por exemplo, tem déficits que passam desapercebidos, que acabam não sendo avaliados por essa falta mesmo de arquitetura de raciocínio clínico para conseguir elencar tudo que está relacionado àquele sintoma específico, de habilidades subjacentes, de habilidades moduladoras, adjacentes e todos os outros fatores. Então, por exemplo, com déficits fonológicos persistentes, tem padrões de erros que não são identificados como estruturais dentro do caso. A gente precisa levar em consideração fatores emocionais que possam estar contribuindo e interferindo, inclusive, no resultado terapêutico. Ansiedade, resistência, motivação, questões relacionadas à pragmática, principalmente ao uso social da linguagem, isso também precisa ser considerado. Resistência, dificuldade de engajamento na terapia. Então, a gente precisa, dentro dessa arquitetura de raciocínio clínico, contemplar tudo que está relacionado àquela manifestação que o paciente está apresentando. Então, qual é a consequência clínica? Quando as hipóteses de linguagem não são analisadas criticamente, a terapia passa a tratar somente o sintoma mais visível e não a estrutura daquela dificuldade linguística que a criança está apresentando, trazendo aqui para a linguagem, que é a minha principal área de atuação. Mas esse raciocínio clínico estruturado, ele se aplica a qualquer caso. Então, o que nós temos? Muitos dados, pouca decisão. Nós dispomos de bons protocolos disponíveis para a linguagem infantil, para a linguagem oral, para avaliação de leitura escrita. O problema não é falta de protocolo, não é falta de conhecimento. O problema real são que os profissionais fazem avaliações detalhadas, mas os dados que eles coletam não se transformam em decisões clínicas claras. Então, o que nós temos de resultado quando esse raciocínio clínico não está bem estruturado e aquela causa real daquele sintoma que o paciente está apresentando não é identificada? A intervenção acaba virando tentativa e erro clínico. Ou pode acontecer de terem muitos focos e não ter uma estrutura hierárquica de intervenção terapêutica. E aí é o momento que tudo vira prioridade, né? O paciente ele pode apresentar múltiplas dificuldades simultaneamente. Então, questões relacionadas à representação fonológica, erros fonológicos, dificuldades de compreensão, de consciência fonológica, dificuldades na escrita. Mas se você não tem uma hierarquia clínica bem definida e a definição da principal causa das dificuldades apresentadas pelo paciente, o que vai acontecer? Tudo vai virar alvo terapêutico ao mesmo tempo dentro da sua sessão, dentro do seu plano de intervenção. E aí, qual é o impacto real disso? Sem hierarquia dos dados, a intervenção ela fica fragmentada, pouco estratégica, pouco integrada, as habilidades não são abordadas de forma integrada dentro da sua terapia, e aí a evolução acaba sendo mais lenta e dispersa. Dentro de tudo isso, o que os profissionais eficazes fazem de diferente? Então, eles conseguem integrar as evidências científicas, unir o seu conhecimento acadêmico para a prática clínica, eles hierarquizam os dados clínicos, eles conseguem organizar as informações por prioridade terapêutica e a partir da identificação da causa principal de todas aquelas manifestações que o paciente está apresentando. E aí eles transformam isso numa avaliação, né, todos os dados dessa avaliação num plano terapêutico estratégico, porque vai virar uma estratégia terapêutica clara, que a intervenção vai ser focada naquela causa primordial ali daquelas manifestações e a partir dali ele consegue que o paciente tenha mais evolução e tenha mais resultados. Então, os profissionais que evoluem casos difíceis, eles dominam essa arte de reorganizar cognitivamente o seu próprio raciocínio clínico. Então, é realizada ali uma reorganização cognitiva. A partir dos dados da avaliação clínica, onde são coletados todos os sinais e história do paciente, é realizado ali, vai para a etapa de organização do raciocínio, que aí vai organizar todos esses dados, vai determinar o que é subjacente, o que é modulador, o que é fator externo associado àquelas manifestações, vai estruturar suas hipóteses e prioridades dentro daquele caso. A partir disso, vai fazer a sua formulação terapêutica, definindo os objetivos e estratégias,
essenciais para a evolução daquele caso e, a partir disso, consegue delinear um planejamento estratégico de forma que a intervenção seja mais direcionada e mensurável. Então, antes de se preocupar em melhorar a técnica, em adquirir mais um curso, mais um protocolo, é necessário revisar a estrutura do seu raciocínio clínico. Porque quando a avaliação gera decisões claras, a intervenção deixa de ser uma sequência apenas de atividades e passa a ser um plano terapêutico e estratégico e integrado. Então, para finalizar, eu quero deixar vocês com uma reflexão. Antes do seu próximo atendimento, se pergunte: o problema desse caso está na técnica que eu estou aplicando, que eu estou usando para esse tratamento, ou na minha estrutura de decisão clínica, no raciocínio que eu fiz e estruturei antes de fazer o planejamento terapêutico deste caso? Muitas vezes a diferença é entre um caso clínico que evolui lentamente e outro caso que evolui de forma mais consistente não está na atividade ou na estratégia escolhida para a intervenção, mas está na forma como o raciocínio clínico foi estruturado inicialmente. É exatamente por isso que eu acredito que a prática clínica só gera transformação real quando o profissional compreende profundamente o que está por trás do sintoma. Porque quando o raciocínio clínico é sólido, o tratamento deixa de ser tentativa e passa a ser estratégia terapêutica. Nas próximas semanas, eu vou abrir um workshop chamado da avaliação à evolução do paciente. Nesse workshop, eu vou mostrar exatamente como transformar a avaliação em hipótese clínica estruturada, como hierarquizar os dados clínicos obtidos da avaliação e como construir um plano terapêutico e estratégico para casos difíceis de linguagem. Se você quiser participar, o link de inscrição está aqui na descrição do vídeo. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe aqui seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros profissionais da fonoaudiologia, porque aqui eu vou trazer conteúdos sobre linguagem, aprendizagem e decisão clínica baseado em evidências.